paz do Senhor Jesus, muito boa noite a todos. Mais uma vez, quem vos fala é o servo do Altíssimo nessa noite. Você já teve esquecimento? Você já se esqueceu de algo? Já se esqueceu de andar com Deus? Será que se eu me esquecer do Senhor todos os dias, vai trazer problema? Será que eu não me lembro mais das bênçãos outrora que Deus me entregou, das vitórias, dos livramentos, dos escapes? Será que isso nos traz um problema? Um perigo? Eu quero que você pegue a sua Bíblia nessa noite e nós vamos estudar Deuteronômios capítulo 6, é o nosso título base. Amém? Capítulo 6, verso 10, o Senhor diz assim: Quando o Senhor teu Deus te fizer entrar na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, e que te daria grandes e boas cidades que não edificaste. No capítulo 6, verso 11, ele diz: Casas cheias de bens que não encheste, poço aberto que não cavaste, vinha e olivais que não plantaste, quando comeres te fartares. Deus está dizendo no verso 10 uma aliança o quê? Divina. Ele fala também das cidades e fala do esquecimento e da prosperidade. No capítulo 13, aqui de Deuteronômios, versículo 25, a honra e a glória é dada ao nosso Deus nessa noite. Perdão, 2 Reis 13, verso 25. 2 Reis 13, verso 25. O Senhor nos diz assim nessa noite: Joás, filho de Joacás, retomou de Ben-Hadad o filho de Azael e as cidades que ele tinha tomado das mãos de Joacás, seu pai. 3 vezes Joás o derrotou e recuperou a cidade de Israel. A cidade, Israel e Joás. Quando Deus tem uma promessa, ninguém pode impedir, ninguém pode tomar das tuas mãos, ninguém pode tirar. Mas nós temos que reconhecer que foi Deus que nos entregou. Quantos de nós recebemos bênção, cura, milagre, prosperidade, livramento, escape, mas não reconhecemos que foi Deus que fez em nossa vida? Aqui Israel tinha se esquecido, caiu no esquecimento. Ele fala da abundância da prometida e das leis da vinha, e fala do esquecimento, do poço, da prosperidade e da advertência. Agora, no capítulo 6, verso 12, ele diz: Guarda-te que não te esqueça do Senhor, que de ti tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Quantos estão dentro da igreja? Esqueceram das bênçãos, dos milagres, da vitória que Deus lhe deu, que Deus lhe entregou. Quantos confiam na força do seu braço, no seu dinheiro? Quantos confiam nas suas entidades? Quantos confiam no seu braço, no seu poder, na sua inteligência? Pode até ter inteligência, mas não tem o intelecto de Deus. Isso que é o pior de tudo. Acha que conhece a Deus quando não conhece, e vem com aquela razão que conhece a Deus, que é uma razão humana, rasa. Mas nunca teve uma intimidade, nunca teve um encontro, nunca se curvou, nunca se humilhou diante de Deus. Será que nessa noite nós podemos parar e pensar nas coisas que Deus já fez na minha e na tua vida? Você tem discernimento das bênçãos que Deus entregou na tua vida? Ou elas caíram no esquecimento? Será que você agora está rico e abastado e esqueceu que foi Deus que lhe abençoou? Ou foi o trabalho das tuas mãos? Então ele fala que caiu o quê? No esquecimento. Aqui no capítulo 8, verso 11 de Deuteronômios, ele diz: Guarda-te, não te esqueceres do Senhor o teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Estatuto no esquecimento. No livro de Juízes 8:34 você pode ler. E a desobediência. Quantos não guardam o mandamento?
Quantos não obedecem à palavra de Deus, vivem de qualquer jeito, de qualquer modo. Por isso que tu não alcança a prosperidade. Por isso que a tua vida não pode ser abençoada. Porque você está em desacordo, está em desobediência, não está obedecendo, não está ouvindo a palavra de Deus. Mas está ouvindo a palavra de quem? Do mundo. E você acha que está certo ouvindo a palavra do mundo. Só que não. É momento de nós reconhecermos as vitórias e as bênçãos e os milagres que Deus tem feito na minha e na tua vida nessa noite. Você já parou para agradecer nesse momento? Você já dobrou seus joelhos, falou com Deus, pediu perdão pelo dia que passou? Não. Caiu no esquecimento. Já se deitou, já está deitado. Não está nem aí para Deus. Esqueceu Deus. É lamentável o que as pessoas fazem com Deus. Esquecem, botam ele no esquecimento. Estão preocupados com a sua empresa, preocupados com o seu filho, com a sua esposa, com o seu dinheiro, com os seus bens. Mas e Deus, onde é que está nessa noite, nessa madrugada? Aonde encontra-se Deus na tua vida? Aonde Ele está nesse momento? Ele é o número 1, Ele é o 5º, Ele é o 6º, Ele é o 2º na tua vida. Quem é Deus na tua vida nessa noite? Amém? Nós vamos aqui para o livro ainda de Deuteronômio 32, verso 15. A rebelião. Ele diz assim no capítulo 32, verso 15, o Senhor Jesus. Engordando-se Jerusalém, deu coices e engordou-se e engrossou-se e cobriu-se de gordura e deixou Deus, que o fez desprezando a rocha da sua salvação. Desprezadores, abandonar a Deus, rebelião, prosperidade, está lá em 1 Provérbios capítulo 1, verso 32, 1 Reis 11, 4 e Salmo 17, verso 10, e ele fala do fundamento espiritual e coisas abomináveis. Quantas pessoas estão nessa situação, fazendo coisas abomináveis? Deus, esqueceram de Deus, trocaram Deus por suas orgias, por suas festas, por seus pecados, pelas suas imundícies, as suas transgressões. Esqueceram Deus. Abandonaram a Deus. No verso 16 ele diz assim: com deuses estranhos o provocaram o zelo, com abominação o irritaram. Verso 17. Sacrifício ofereceram aos demônios e não a deuses que não haviam conhecido, novos deuses recém-chegados, ao qual vossos pais não veneraram. Verso 18. Abandonaste a rocha que te gerou e te esqueceste do teu Deus que te formou. Idolatria, divindade falsa, outros ídolos. Salmo 106, verso 37. E também ele fala do Criador e da apostasia e do esquecimento. Pessoas que estão negando Deus o tempo inteiro. Estão preocupadas com suas festas, com a sua balada, com seu fim de semana, aonde eu vou passar, aonde eu vou estar, o que eu vou comer nesse fim de semana. E Deus está o quê? No esquecimento. Para ela, Deus não existe. Deus só existe na hora da morte, na hora que o calo aperta no sapato, aí se lembra de Deus. Aí se lembra que o Senhor existe. Deus me ajuda, me acode, me livra. Aí se lembra. É o que nós estamos vendo nos últimos dias. As pessoas estão preocupadas em si, são avarentas, são egoístas, são ambiciosas, são gananciosas, são roupante ou arrogante. Assim elas estão no mundo. Será que você pode dizer que está salvo? Será que nessa noite você pode se curvar e se dobrar nessa madrugada e falar com Deus, pedir perdão pelos teus atos, pela vida que tu tem levado? Como você tem tratado os seus funcionários? Como você tem tratado os seus empregados? O seu jardineiro na sua casa, a empregada na sua casa? Como você tem tratado eles? Você já parou para pensar nisso?
Então pare, pense nesse momento. Paramos no Provérbios capítulo 32, verso 15, amém? Mas lá, em Deuteronômio, né? 32, verso 15, perdão. Nós vamos para Provérbios capítulo 1, versículo 32. Provérbios capítulo 1, versículo 32 nessa noite, amém? Louvado seja o nosso Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 32. O Senhor nos diz assim: porque o desvio dos tolos os matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá. Aqui desviado, destruição total, o salário do pecado que é a morte, e a prosperidade, capítulo 30, verso 9. Ele fala que a prosperidade dos loucos o destruirá. O dinheiro, agarrado a mamon, enraizado, e Deus fica de lado, lá no esquecimento. Esquece de Deus. Enquanto tem dinheiro, tá tudo bom, tá tudo certo, todo mundo vive bem, é alegria, ha, hu. Mas quando chegar a hora da morte, e quando tua alma se descolar desse corpo, quem é que é o Senhor dela? Para quem você vai entregar? Já parou para pensar nisso? Muitos dizem, o inferno é aqui. Não é aqui. Aqui tudo termina. Não. Aqui nós só estamos de passagem. E quando chegar a eternidade? Aonde você vai passar a sua eternidade? Quem é o Senhor da tua alma nessa madrugada? Pare um pouco. Não faça como esses que a Bíblia está nos mostrando, que desobedeceram e foram destruídos. Provérbios capítulo 1, verso 32 diz: porque o desvio dos tolos o matará, e a prosperidade do louco destruirá. Verso 33: quem, porém, me der ouvido, habitará seguro, e estará descansando do temor do mal. Proteção, quietude, segurança e audição espiritual. Isaías 32, verso 17. Aqui também capítulo 3, verso 24 de Provérbios, e também verso 23, aonde ele diz assim: convertei-vos pela minha repreensão, abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem desse atenção. Ele fala da impenitência, da súplica e da chamada divina e da chamada que foi rejeitada. No verso 24, no verso 23 ele fala de arrependimento e do Espírito Santo e da instrução. Isaías 22, verso 12. Amém? E ele fala da negação de Deus aqui no livro de Provérbios, capítulo 30, para nós encerrarmos. Capítulo 30, verso 9, ele diz assim: a honra e a glória é dada ao nosso Senhor. Para que de fato eu não te negue e diga quem é o Senhor, ou empobrecendo, não venha a furtar ou profane o nome de Deus. Ele fala da calúnia. Ele diz no verso 10, não calumnieis o servo diante do seu Senhor, para que não te amaldiçoe e fique culpado. Ele fala da maldição de pais, Marcos 7, verso 10. Filhos ingratos, capítulo 30, verso aqui 17 de Provérbios. E fala da desonra dos pais, Miqueias, capítulo 7, verso 6. No Novo Testamento, então, Marcos 7, verso 10. Nós já vamos encerrar. A honra e a glória dada ao nosso Deus. Marcos 7, versículo 10 nessa noite. Ele diz assim na sua palavra: pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, a quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Maldição de pai, honra, conselho aos filhos. Efésios capítulo 6, verso 1. Amém? Aqui no Antigo Testamento, Eclesiastes 7, verso 21. Amém? Eclesiastes 7, verso 21, ele diz: não aplique o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venha a ouvir. Ele fala do pecado, da imperfeição humana. Isaías 53, verso 6, Filipenses 3, verso 12, ele fala, amém? Louvado seja o nosso Deus. No verso 22 ele diz, pois sabe no teu coração que muitas vezes tu mesmo criticaste os outros. Fala de maldição, Romanos 3,14, e da caridade.
Que Deus abençoe nessa madrugada, que Deus continue dando entendimento e discernimento e revelação da palavra. E que o Espírito Santo continue falando forte em vossos corações, hoje e sempre, no nome de Jesus. Deixa o teu nome, de onde você está falando, deixa o teu like e o teu comentário, para que o YouTube possa enviar para você. E ative o sininho. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Uma excelente noite abençoada, uma madrugada. Um bom descanso a todos, no nome de Jesus.